Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e bom dia, né? Bom dia aí, começando com uma grande novidade. O Vasco deve anunciar hoje ainda o seu novo treinador, que muito provavelmente será um treinador português. Praticamente tudo acertado entre Vasco e esse treinador. Você vai saber tudo depois da vinheta, mas antes de rodar a vinheta, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, a sua inscrição é muito importante para o canal ficar cada vez maior aqui no YouTube, e o seu like é importante também para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos, beleza? Então, rodou a vinheta e a gente vai falar sobre esse possível novo treinador do Vasco da Gama. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. A espera está chegando ao fim, o Vasco está aí muito perto de anunciar o substituto de Ramon Menezes. E o nome que deve ser anunciado hoje pelo Vasco da Gama é o do treinador português Ricardo Sá Pinto. Ontem, no vídeo de ontem à noite, a gente até falou que esse treinador tinha sido aí oferecido ao Vasco da Gama. Eu até disse que achava que não seria uma negociação que o Vasco avançaria, mas eu estava errado. O Vasco avançou aí nessa negociação e, segundo a apuração do Globoesporte.com, está muito perto e o Ricardo Sá Pinto deve ser anunciado nas próximas horas pelo Vasco da Gama. Inclusive, segundo o Globoesporte.com, já existe um acordo entre Vasco e Ricardo Sá Pinto, um acordo verbal entre as duas partes. Falta realmente só a assinatura para o técnico de 48 anos ser anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama. O próprio empresário do jogador, o Hugo Cajada, confirmou essa informação e será a primeira vez que Ricardo Sá Pinto irá comandar uma equipe brasileira. Inclusive, o empresário do jogador disse que o Ricardo Sá Pinto estava na Grécia, né? Os dois estavam na Grécia, o Ricardo e o empresário, negociando a ida para um time grego que possivelmente era o Panathinaikos, né? Ele não disse explicitamente, mas existia ali esses rumores de que o Sá Pinto iria para a Grécia treinar o Panathinaikos. Ele estava lá na Grécia negociando isso, mas quando recebeu o contato do Vasco, encerrou essas negociações com o Panathinaikos e deu prosseguimento com as negociações com o Vasco. Então é isso, negociações aí muito avançadas com o Ricardo Sá Pinto, que deve ser anunciado ainda nessa terça-feira como treinador do Vasco da Gama. Mais um treinador português desembarcando no futebol brasileiro e o Vasco voltando às suas origens aí, né, contratando um treinador português. E quem é Ricardo Sá Pinto? Quando o Vasco anunciar oficialmente o Ricardo Sá Pinto, é evidente que a gente vai fazer aqui um vídeo falando tudo sobre o treinador. Mas nesse vídeo aqui, como está quase tudo certo, vamos aqui dar um resuminho, as últimas passagens aí do Ricardo Sá Pinto. O último clube do Ricardo Sá Pinto foi o Braga de Portugal. Ele comandou a equipe em 30 jogos, com 18 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Ficou lá 173 dias à frente do Braga de Portugal. Foi uma boa passagem, né, lá do Ricardo Sá Pinto no futebol português. E o Ricardo Sá Pinto é conhecido assim pelo seu estilo durão. Pega até o Pinta Durão, né? A piadinha de tiozão. Mas enfim, ele é conhecido pelo seu estilo durão, brigador, de estar ali à beira do campo sempre falando o tempo todo, gritando com os jogadores, se movimentando, reclamando com a arbitragem, enfim, aquele treinador ligado no 220, inclusive às vezes ligado no 220 até demais, né? Tem uma passagem dele envolvendo até um jogador brasileiro, na época que o Ricardo Sá Pinto era diretor do Sporting de Portugal, e ele simplesmente saiu nas vias de fato com o Liedson. Ele agrediu o Liedson. Tá passando aí umas imagens na sua tela. O Ricardo Sá Pinto foi pra mão de fato com o Liedson e deixou o Liedson ali com o olho roxo. Então é um cara assim de pavio curto, um cara que não gosta de brincadeirinha, um treinador sério que vai chegar aí chegando no Vasco, né, para colocar essa casa em ordem. O Vasco procurava ali um treinador nesse estilo linha dura, né, para comandar o vestiário. Então esse nome aí, pelo menos nisso, o Ricardo Sá Pinto é um cara. Mais uma vez fazer essa piada, eu sei que vocês vão brincar aí nos comentários, o Ricardo Sá Pinto é um cara durão.
Mas enfim, um pouco mais aqui sobre o provável novo treinador do Vasco. Ricardo Sapinto é um ex-jogador, né? Fez aí uma carreira consolidada no Sporting de Portugal. Foi conhecido até como Ricardo Coração de Leão, tanto pela sua entrega em campo, quanto pelo bom serviço, né, prestado ao Sporting de Portugal, time que ele criou maior identificação. Como jogador, ele foi campeão de 3 Supertaças de Portugal, 2 Taças de Portugal e um título do Campeonato Português. Ele tem uma história, uma ligação muito bacana com o Sporting de Portugal, né? Clube lá onde até ele agrediu o Edson na época que era diretor. Jogou 55 partidas pela seleção de Portugal, né? Então foi um jogador de seleção, um jogador que teve certa história lá no futebol português. Pela seleção de Portugal, ele marcou 10 gols e participou aí das Eurocopas de 96 e 2000, além de ter disputado todas as eliminatórias de 2002, mas acabou não indo para a Copa do Mundo, né, de 2002. E aí, quando encerrou a carreira, né, em 2010, ele tornou-se auxiliar técnico do União de Leiria de Portugal, mas logo depois, né, recebeu o convite aí do Sporting para ser treinador da equipe de juniores. E aí lá no Sporting ele continuou a sua carreira, né, até virar um treinador profissional mesmo, treinador principal. E é isso, né? Ricardo Sapinto chega no Vasco aí para ser o substituto de Ramon. O Vasco havia tentado o Dorival Júnior, não conseguiu. Tentou o Filipão, não conseguiu. E agora com o Ricardo Sapinto, praticamente tudo certo entre Vasco e treinador. E o Pinto tá chegando, meu amigo. O Pinto tá vindo aí. Eu quero saber aí a sua opinião, se você gostou da chegada do Pinto, que deve aí chegar ainda hoje. E o Pinto tá na boca do povo, meu amigo. Todo mundo só se fala no Pinto hoje. Todo mundo hoje acordou falando no Pinto. É o assunto aí. Ai, que bobeira, cara. Enfim, Ricardo Sapinto deve ser anunciado hoje pelo Vasco da Gama e eu quero saber a sua opinião sobre o treinador português. Comente aí. Um abraço, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreva, manda nos grupos do WhatsApp e tamo junto. Até a próxima.